Olá, estudante! Está tudo bem com você? Espero que sim. Sou o professor Adonias Novaes, da disciplina de Ensino Religioso. Muito bom estar aqui com você no Dever em Casa na TV, para juntos aprendermos sobre o tema muito importante e necessário. Por isso que amo a disciplina Ensino Religioso e juntos vamos fazer uma grande festa do conhecimento. Antes de iniciar a nossa aula, você não pode esquecer de registrar a sua presença, apontando o seu celular para esse QR Code que vai aparecer na sua tela. Combinado? Vamos também passar algumas informações importantes a todos que estiverem nos acompanhando. Esta aula foi planejada para os estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e vai trabalhar a seguinte habilidade da BNCC: analisar princípios e orientações para o cuidado da vida e nas diversas tradições religiosas e filosofias de vida. E o objetivo da aula é trabalhar a importância da conscientização e preservação do nosso bem mais precioso, que é a vida. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Em nossa aula de hoje, estamos trazendo um tema muito importante e que, infelizmente, apesar de ser polêmico, muitas vezes não queremos falar sobre o assunto, mas fico feliz porque o ensino religioso, através do currículo proposto para estudar durante o ano, permite esse espaço de discussão, questionamento, crítica e reflexão sobre o valor e importância da vida. A liberdade que todos nós, seres humanos, temos e a responsabilidade de cuidar, zelar e respeitar a vida. Podemos iniciar fazendo algumas perguntas para despertar a você, estudante, o interesse e a importância do tema que vai ser estudado. Que religião ensina sobre a vida? Qual o valor da vida humana? O ser humano é capaz de tirar a sua própria vida? A preservação da vida deve estar acima de todo e qualquer interesse pessoal ou coletivo. Contudo, os noticiários mostram que muitas vezes vidas são ameaçadas por interesses financeiros e políticos. Nesse contexto, a religião pode ser considerada uma ferramenta para estimular outros interesses, que se baseiam na convivência, na solidariedade e no respeito ao próximo. O valor da vida não pode ser questionado nem privilegiar algumas pessoas ou grupos. Todas as vidas humanas têm o mesmo valor e devem ser preservadas e priorizadas na esfera pública e privada. A vida dos animais e das plantas também deve ser protegidas, pois cada um tem um papel fundamental para o equilíbrio do ecossistema. Podemos perceber princípios de valorização da vida nas religiões. Em um de seus primeiros livros, a Bíblia, apresenta os 10 mandamentos que Deus enviou a Moisés para conduzir o povo à salvação. Esses mandamentos são válidos para os cristãos e para os judeus. O 5º mandamento diz: não matarás. Haverá várias passagens bíblicas que retomam e reforçam a importância de preservar a vida em qualquer circunstância. No Novo Testamento, Jesus ensinou o maior mandamento ao seu povo: amar ao próximo como a si mesmo. Esse mandamento resume e concilia todos os outros ensinamentos e, assim como preservamos e zelamos nossa vida, precisamos fazê-lo pela vida dos outros. Preservação da vida era um dos preceitos fundamentais pregados por Mahatma Gandhi, líder hindu. Apesar de seu firme posicionamento político e da sua luta pela independência da Índia, sempre buscou caminhos pacíficos para ser ouvido pelas autoridades, como a greve de fome. No budismo também defende todas as formas de vida. Por isso, a sua preservação é um dos maiores objetivos dos seguidores de Buda. Para isso, a prática da meditação procura trazer equilíbrio pessoal para conviver com os outros e balancear as relações interpessoais. Podemos perceber que as religiões tinham a preocupação de ensinar e levar seus seguidores, ou seja, seus fiéis, e a todos que ouvem as suas mensagens, a conscientização do nosso bem mais precioso, que é a vida, e o nosso dever de respeitá-la e preservá-la. Por isso, nessa aula, vamos trazer um tema sobre o Setembro Amarelo, uma campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. Inquestionável a importância deste mês, mas vamos contextualizar o que levou à necessidade da criação dessa época, desta campanha. Somos uma das poucas espécies que tiram a sua própria vida. A cada 40 segundos,
uma pesquisa que foi feita em 2019. Outra pesquisa afirma que aumentou muito, de 6 para 23, o número de depoimentos e relatos de como as pessoas estão se sentindo e que pensam que tirar a sua própria vida é a solução final. Isso mostra que abrir-se um mês inteiro para se falar maciçamente sobre o tema tem surtido efeito, já que as pessoas em sofrimento extremo percebem que não está sozinha e que pode encontrar ambientes onde falar, se expor sem ter minimizado as suas dores. Uma pergunta bem comum é: mas de onde vem esse desejo tão antinatural, que vai de encontro ao instinto de sobrevivência? Primeiro, a noção que temos de instinto para o ser humano difere muito da esfera dos outros animais, já que somos dotados de capacidade de escolha, o que não significa que saibamos fazer boas escolhas, pois essas dependem muito de vários elementos. Um deles, ser capaz de pensar em contexto, coisa que não é comum em nossa espécie, já que precisa ser ensinado pela maioria dos humanos. Segundo, o ser humano é altamente dirigido pelas suas percepções particulares da realidade, que darão origem às suas emoções, reações a elas, o comportamento. Aqui entra um elemento importantíssimo na preservação da vida e prevenir de pensamento contrário a isso, ou seja, ter um propósito de cuidar e preservar o nosso bem mais precioso, que é a vida. Pensamentos contrários a isso temos de nos ajudar e pedir ajuda. Para falar sobre esse tema polêmico, mesmo sabendo da necessidade de ministrar sobre ele, muitas pessoas se sentem despreparadas. Por isso temos uma convidada que me deu a honra e o prazer de nos ajudar. Vou convidar a minha amiga Lara Donato Porto, acadêmica de psicologia. Tudo bem, Lara? Seja bem-vinda. O Dever em Casa na TV, o Centro de Mídia da Educação de Cariacica, tem o prazer de tê-la conosco. Olá, pessoal. Eu sou a Lara, acadêmica do 10º período de psicologia. Para mim também é um prazer imenso estar aqui e conhecer mais sobre esse projeto, né? A psicologia é uma ciência extremamente competente, que tem estado em evidência e, inclusive, mês passado completou 60 anos como profissão no Brasil. Então, para mim é um imenso prazer estar aqui e ainda mais falar sobre um tema tão importante quanto o Setembro Amarelo. Depois da apresentação da nossa convidada, vamos dar continuidade à nossa aula. O que é o Setembro Amarelo? É justamente o que você citou, Adonis. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização que acontece no intuito mesmo de alertar a população quanto ao suicídio, que ocorre tanto no Brasil quanto no mundo. E nós devemos falar porque é uma das principais causas de morte, né? Esse movimento a nível mundial iniciou nos Estados Unidos em 1994, quando Mike, um jovem de 17 anos, tirou a sua própria vida. Em seu velório foram confeccionados cartões com frases de apoio e junto com esses cartões tinham algumas fitas amarelas. Esses cartões eles foram entregues a pessoas que estavam passando por uma situação difícil naquele momento, e a cor amarela é justamente em menção a um veículo que Mike havia restaurado, né, que tinha essa cor amarela. No Brasil, teve um impacto maior em 2014, quando houve aí uma parceria entre a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. Então, anualmente, a partir disso, né, no mês de setembro, ocorre esse movimento. E por que devemos falar sobre a preservação da vida, Laia? Falar sobre a preservação da vida é justamente alertar a população quanto à sua responsabilidade, que é individual e coletiva no combate ao suicídio, né? Aaron Beck, que foi um psiquiatra americano, pai da terapia cognitiva comportamental, ele traz que esse comportamento ele é motivado pela desesperança. Ou seja, o indivíduo ele tende a vislumbrar a morte como a única saída. Então, nesse estágio, é muito comum a pessoa ter pensamentos como: não há uma saída, nada vai melhorar, né? E aí existem muitas formas de prevenção. Então, falar, transmitir o conhecimento é educação. Então, essa é uma das formas de prevenção e por isso nós devemos falar sobre
prevenção da vida. E, Lara, e o que é o suicídio? Bom, o suicídio é um problema social que há grande relevância, né, na saúde pública. E ele se divide aí em 3 categorias. A primeira é a ideação suicida, que seria o pensamento ou a ideia, né, os desejos de tirar a própria vida. A segunda categoria seria a tentativa de suicídio e a terceira é o suicídio consumado. E onde ocorre e por quê? Os maiores índices são em pessoas com depressão, tá? Existem aí algumas pesquisas que trazem que o homem ele tem um nível mais elevado aí no suicídio consumado e as mulheres na tentativa de suicídio. E aí ocorre em países de baixa e média renda. E por que isso, né? Justamente porque são locais que são menos equipados, são países que não conseguem acompanhar aí essa demanda crescente da saúde no geral e principalmente da saúde especializada, né, na saúde mental. E quais os sinais que podem ser observados em uma pessoa que está precisando de ajuda? Bom, alguns sinais podem ser considerados, como comportamento retraído, depressão, pessoas que já possuem algum transtorno psiquiátrico, né? Mas não é tão simples você perceber uma pessoa que quer tirar a própria vida, justamente porque nós somos individuais, somos seres individuais, como a psicologia traz, né? O homem ele é subjetivo, então cada pessoa reage de uma forma frente a uma problemática, frente a uma situação. Então não é algo tão simples de se observar, são pontos que podem ser considerados, mas, por exemplo, eu falei sobre o comportamento mais retraído, pode ser considerado, mas existem casos em que houve a tentativa e o indivíduo não teve esse comportamento, continuou de forma extrovertida, não deu esse sinal. Então, assim, é muito difícil realmente você perceber uma pessoa que quer tirar a própria vida. Como nós, enquanto sociedade, podemos ajudar uma pessoa que quer tirar a sua própria vida? Eu costumo falar muito que a empatia é um dever de todos, né? Não é algo do psicólogo, do estudante ou do profissional da saúde. É algo para todos. Nós devemos nos colocar no lugar do outro. Uma coisa muito recorrente nas escolas, por exemplo, é o bullying. O bullying é o quê? É o ato de humilhar, é o ato de diminuir o outro. Então, nós precisamos ter a consciência de que o que não é um peso para mim pode ser para o outro, né? Então, nós, como sociedade, temos que acolher e, principalmente, tirar algumas representações sociais com relação ao suicídio, né? Porque muitas vezes nós ouvimos fala de que é uma fraqueza, de que são pessoas doentes, de que é falta de Deus. Então essas representações sociais só nos colocam em uma posição de julgamento e deixam com que essas pessoas se sintam desamparadas. E onde nós podemos buscar ajuda, Laura? O acompanhamento psicológico é de suma importância, sem dúvida, né? Terapia, nós falamos sempre que é muito importante fazer terapia. Mas também sabemos que a terapia ela não é acessível para todos, financeiramente falando, e aí nós temos alguns outros meios, como por exemplo o SUS, né? Você pode, tendo o cartão do SUS, você pode buscar ajuda em uma unidade básica de saúde do seu bairro. Não tendo um profissional especializado, eles vão te encaminhar para algum lugar mais próximo. Em alguns casos, dependendo da demanda, eles encaminham para o CAPS, mas o CAPS possui um atendimento mais grupal mesmo. Algumas universidades e faculdades também possuem atendimento com valor social ou até mesmo gratuitamente. Por exemplo, na faculdade Mitibix, que é onde eu estudo, tem esse atendimento psicoterápico gratuito. Outras formas também são psicólogos que atendem com valores sociais, né? Então a gente tem aí esse acesso e até mesmo pelo plano de saúde, que sai mais em conta. E nós já ouvi falar que existe o CVV, Centro de Valorização da Vida. E o que é o CVV? Bom, o CVV
é uma associação sem fins lucrativos, tá? Que foi fundada em São Paulo e é considerada, sim, uma utilidade pública. Então, funciona 24 horas, existem lá voluntários. Não necessariamente são pessoas que têm o superior, mas são pessoas que possuem treinamento, então estão aptas para lidar com esse tipo de situação. Então, ocorrendo alguma situação, precisando de ajuda, eles estão lá 24 horas para atender. E isso independente de idade, independente de sexo, tá? E aí, para saber mais, vocês podem verificar também pelo cvv.org.br. O número é 188 e aí o atendimento ele varia, né? Pode ser tanto por ligação, pode ser por chat, por e-mail e de várias formas, né? Inclusive, professor, o Conselho Federal de Psicologia, devido aos debates, né, sobre o suicídio, publicou um livro chamado Suicídio e os Desafios para a Psicologia. Em alguns capítulos, existem algumas reflexões. E aí é evidente que o suicídio ocorre principalmente em pessoas mais vulneráveis na sociedade. Isso em todos os períodos históricos. Então, nós podemos ter a certeza, nós podemos entender que não é um problema causado por um só motivo. É algo social. Então, fica uma reflexão, o que nós estamos fazendo para combater isso. Porque não é lutar contra o indivíduo, mas sim combater as causas que têm o adoecido. Lara, muitíssimo obrigado por ter atendido o nosso convite aqui do Centro de Mídia, por ter trazido esse conhecimento para nós. Eu que agradeço. Para mim, como estudante de psicologia, é muito importante falar sobre um tema que causa tanto tabu, que causa tanto medo. Então, estou à disposição sempre que precisar. Pode chamar. A nossa aula ainda não acabou, ainda dá tempo de fazer uma atividade. Qual o significado da sigla CVV? A. Centro de Vida, a Vida. B. Centro de Valorização da Vida. C. Casa para Viver a Vida. Ou D. Centro de Viver a Vida. Vou te dar alguns 15 segundos para você responder. E aí, responderam? Eu acredito que vocês que prestaram atenção na aula aprenderam. É a letra B. Parabéns! Vamos continuar? Segunda atividade. Aprendemos o que é o CVV, Centro de Valorização da Vida. É uma associação sem fins lucrativos que atua na prevenção ao suicídio e valorização da vida em todo o país. Qual o número do telefone do CVV que consiga esse atendimento 24 horas? Letra A é o número 190, B, o número é 181, o C, o número é 100, ou letra D, o número é 188. Alguns segundos aí para você responder. E aí, responderam? É a letra D. Parabéns! Estou vendo que vocês realmente aprenderam, prestaram atenção. Ainda quero propor um desafio. Faça um texto sobre o tema que foi trabalhado em nossa aula. Escreva sobre a sua vida e seu sentimento. Depois tire uma foto ou envie o arquivo se foi feito no computador, para nós através do QR Code ou através do nosso WhatsApp. 27 99 66 10143. Vamos ficar muito felizes em receber a sua atividade. Estamos quase chegando ao final de nossa aula. Ainda dá tempo de você registrar a sua frequência usando esse QR Code
que vai aparecer na tela da sua TV com o seu celular. Vamos revisar o que foi trabalhado nesta aula? Essa aula foi trabalhada: religião e valorização da vida, princípios de valorização da vida nas religiões e, por fim, o que é o Setembro Amarelo. Bem, chegamos ao final de mais uma aula. Quero agradecer a você pela sua valiosa presença aqui conosco no Dever em Casa na TV. Um forte abraço do professor Adonias. E não esqueça, mesmo distante, nós estamos juntos. Tchau, tchau, pessoal!